Olá, tudo bem? Aqui é a Fernanda Ferraz falando, terapeuta, programadora mental e emocional, copywriter. Olha só, hoje tem um tema bem interessante para falar, que é sobre projeção psicológica, lidando com emoções indesejáveis. Mas será que você sabe o que é a projeção psicológica? Será que você já ouviu falar nisso? A maioria das pessoas não. Mas a projeção psicológica, ela é um mecanismo, tá? De defesa que as pessoas têm inconscientemente e que usam esse mecanismo de defesa para lidar com sentimentos e emoções difíceis. Olha só. Essa projeção psicológica, ela envolve projetar sentimentos ou emoções indesejáveis em outras pessoas, em vez de admitir ou lidar com os sentimentos indesejados. Interessante, né? Mas é desse jeito que os seres humanos costumam agir. Então, existem alguns fundamentos da projeção psicológica que você vai entender um pouquinho melhor, porque eu vou te explicar agora. Você já pode, tá? Preste atenção. Algum momento da tua vida você não gostou de alguém, tá? E muitas vezes, com base nessa projeção psicológica, a pessoa faz isso para se convencer de que essa pessoa tinha uma vingança contra ela. Ou seja, geralmente quando você não gosta de alguém, você costuma dar uma justificativa. Eu não gosto dessa pessoa porque ela fez isso, ou ela falou assim, ou ela age desse jeito. Esse é um exemplo muito comum de projeção psicológica. Então, existem métodos que você pode usar para identificar por que você está projetando essas emoções e assim acabar com esses mecanismos de enfrentamento. A teoria, preste atenção, tá? A teoria da projeção psicológica, ela foi desenvolvida por Sigmund Freud, que foi um grande psicólogo austríaco, né, de grande fama, comumente referido como o pai da psicanálise, né? Então, por esse motivo, a projeção psicológica às vezes é chamada também de projeção freudiana. Durante as sessões de terapia com pacientes, Freud ele percebeu que às vezes os pacientes acusavam outras pessoas de terem os mesmos sentimentos que eles próprios demonstravam. Olha só que interessante. Então, ao se envolver nesse comportamento, o paciente era mais capaz de lidar com as emoções que estava experimentando. Ou seja, era mais fácil aceitar os seus próprios desafios e dificuldades, porque a pessoa acaba projetando no outro isso. Então, existe um exemplo clássico de projeção freudiana que é quando, né? Porque isso aconteceu. Uma mulher que foi infiel ao marido, ela acusou o marido de tê-la traído. Olha que interessante, ou seja, para justificar-se, foi mais fácil para ela apontar o erro do marido. Então, isso acontece muito. Outro exemplo de projeção psicológica é alguém que sente uma compulsão de roubar coisas e aí projeta esses sentimentos nos outros. Essa pessoa pode começar a ter medo que sua bolsa seja roubada, ou que ela seja enganada quando comprar algo, ou vive falando sobre o assunto. Então, a projeção nem sempre é tão dramática ou facilmente identificável, tá? Um exemplo de projeção com o qual a maioria das pessoas pode se identificar é quando se deparam com alguém de quem não gostam, mas que as pessoas são forçadas a interagir de maneira um tanto educada. Por exemplo, Jéssica começa a se ressentir da cunhada, Carla, por ela ser bem próxima do irmão, que é o seu marido. A Jéssica, ela sabe que precisa ser legal, né, com a Carla por ser sua cunhada, pelo bem do marido e pelo bem da relação que existe familiar. Com o tempo, porém, Jéssica começa a perceber que Carla também não gosta dela. Então, sempre que há uma reunião de família, Jéssica pensa que Carla está sendo rude com ela, especialmente quando o marido de Jéssica está na sala.
Jéssica explica ao marido que ela já tentou o máximo que pôde se dar bem e gostar de Carla, mas a razão pela qual ela não gosta de Carla é porque Carla não gosta dela. Como você pode ver, Jéssica projetou seus sentimentos de antipatia e ressentimento em Carla. E por que nós projetamos essas coisas? Então, conforme eu mencionei anteriormente, a projeção ela é usada como um mecanismo de defesa. E os mecanismos de defesa são usados para lidar com sentimentos e emoções que temos dificuldades em expressar, reconhecer e mudar. Para voltar a esse exemplo da Jéssica e da Carla, a Jéssica tem dificuldade em aceitar o fato de que ela se ressente da cunhada e não o contrário. Então ela pode se sentir culpada por ter ciúmes do tempo que Carla passa com o irmão, ou pode temer que seus sentimentos sejam notados por outros membros da família, que então pensarão mal dela. Ou seja, Jéssica subconscientemente projeta seus sentimentos na Carla, o que lhe dá uma desculpa para não gostar dela, em vez de enfrentar sozinha esses sentimentos de antipatia e ressentimento. Então, ela é capaz de projetar os seus sentimentos em outra pessoa. A projeção psicológica é um dos muitos mecanismos de defesa em que a pessoa se engaja regularmente, ou seja, interage todos os dias. Mas há outros mecanismos de defesas comuns, tá? Negação, por exemplo, que é se recusar a admitir para si mesmo que é algo real. Por exemplo, não acreditar que o médico lhe deu uma notícia particularmente ruim sobre sua saúde. Então, a pessoa começa um estado de negação. Ele está errado, o diagnóstico está errado, eu não estou doente. Existe também outro mecanismo de defesa chamado distorção, que é mudar a realidade de uma situação para atender às suas necessidades. Por exemplo, pensar que seu namorado a traiu porque tinha medo de se comprometer. Então, você acaba distorcendo os fatos para se conscientizar ou para tentar entender uma situação que ocorreu. Existe também um tipo de mecanismo de defesa que tem a ver com a projeção psicológica, que é chamada de agressão passiva, tá? Representa indiretamente uma agressão. Por exemplo, a pessoa estaciona propositalmente na vaga do colega de trabalho para retribuir uma disputa que houve em algum momento. Esse é outro tipo de agressão passiva. É quando você costuma ter atitudes mais agressivas, se justificando de outras situações que ocorreram, conflitos, intrigas e etc. Tem também a repressão, que é outro mecanismo de defesa e que faz parte da projeção, que é encobrir sentimentos ou emoções em vez de chegar a um acordo com eles. Vou dar um exemplo. Ser incapaz de lembrar de detalhes de um acidente de carro em que você se envolveu, de modo que o seu cérebro vai, de forma assim, ocultando. Não é que perde a memória, mas oculta a informação para que você possa lidar melhor com o que ocorreu, com os fatos. Então, por isso que algumas pessoas, elas têm dificuldade de lembrar de traumas e dificuldades, algum evento que aconteceu, e talvez você se identifique nesse momento quando eu falar assim. Quando alguém diz assim, você lembra quando isso aconteceu naquela época? E aí você diz, eu não lembro disso. Mas você estava fazendo parte, você estava no dia, você viu o que aconteceu e a pessoa diz, eu não me lembro. Isso é uma repressão, é um mecanismo de defesa. No estado de hipnose, de transe e terapia, é possível relembrar desses problemas, porque é importante que eu ressalte nesse momento que essas coisas é importante de serem relembradas e tratadas, porque a informação ela continua lá prejudicando a pessoa e trazendo outros aspectos negativos, mesmo que a pessoa não relembre do fato. Então, por isso que a terapia é tão importante. Tem outra parte de mecanismo de defesa chamada de subliminação, que é quando a pessoa converte sentimentos negativos em ações positivas. Por exemplo, a pessoa quando está com muita raiva decide limpar a casa.
É uma forma de um mecanismo de defesa. E tem também a dissociação, que é a mudança substancial, mas que é temporária, da personalidade, para que a pessoa evite sentir emoções negativas. Por exemplo, a pessoa está no enterro, não se dá bem com várias pessoas ali da família, mas naquele momento ela se presta temporariamente a adquirir uma personalidade de que tudo está bem, para que não hajam, né, problemas naquela situação. Então, manter-se unido naquela situação, ela é temporária. E ela é uma projeção de um mecanismo de defesa por conta de todo o enredo, né, da situação. Então, os mecanismos de defesa, eles nem sempre são completamente prejudiciais à saúde. Na verdade, alguns mecanismos são essenciais para você lidar com eventos estressantes. Por exemplo, tem pessoas que quando se sentem desconfortadas, ou quando elas estão estressadas e com raiva, elas usam o humor para tentar se sair da situação. Então, ela acaba trazendo prazer aos outros e fazendo os outros rirem como um mecanismo de defesa para ela mesma, entendeu? Para que a situação ela se torne mais amena, mais suportável, mais tranquila, diante o incômodo que ela sente. E ela adquire essa tipo de característica. Aí vem uma pergunta bem interessante. Fernanda, como é que a gente para de projetar essas emoções negativamente nos outros e começar a se relacionar melhor? Olha só. Infelizmente, a maioria das pessoas nem percebem que estão sucumbindo a esse tipo de projeção, até que realmente seja tarde demais e um problema seja ocorrido proveniente dessa projeção. No entanto, existem etapas que você pode seguir para identificar se você está se envolvendo com essas projeções e dessa forma começar a ter atitudes diferentes, mais sábias, mais maduras, mais equilibradas e harmônicas. Por exemplo, pense aí, examine aí como são os seus relacionamentos, tá? Com quem você não se dá bem no trabalho ou na família? Veja quais são os sentimentos que você tem por cada pessoa dessa. Você sente como se alguém estivesse tentando te prejudicar? Outra pergunta, por quê? Você tem que listar isso. Tente determinar também onde a animosidade começou, em que época, em que momento, qual foi a causa, por que começou. Em alguns casos, você pode descobrir que falar com o terapeuta vai te ajudar a examinar essas emoções negativas de forma mais honesta do que simplesmente você tentar descobrir sozinho. Porque aí você pode também se envolver com o não querer aceitar, né, as próprias pontos negativos dentro de você que é preciso trabalhar. Então, depois de identificar o que está acontecendo com você nessas projeções, você vai se tornar mais consciente dessa tendência e ir melhorando os teus relacionamentos de enfrentamento, resolução e tudo mais. Tenta enfrentar os problemas e disputas de frente, em vez de sempre ficar na defensiva. O segredo é ser capaz de reconhecer quando você está usando o mecanismo de defesa e aprender como responder de maneira mais positiva. Então, pense aí se você, quem sabe, né, está projetando as suas emoções e me diga como é que você está lidando com as emoções difíceis, porque é natural sentir raiva, ciúme, mágoa, mas pense um pouco em como essas emoções negativas estão interferindo em seus comportamentos e sentimentos que nem sempre são verdadeiros. Aprenda a não se sentir refém nem tão oprimido por conta dessas emoções. Se esforce para não gastar tanta energia em situações que nem valem esse preço. Todos podem usar algumas opções saudáveis para lidar com emoções difíceis. E é por isso que fazer a terapia faz tanto bem. Venha conversar comigo, descobrir como se curar dessas velhas feridas que estão apenas te prendendo e te deixando para baixo, tá bom? Então comenta aí o que você achou desse vídeo, como ele te tocou, e se precisar de ajuda, é só entrar em contato.
082 991 32 4055. Grande abraço.